Fala pessoal, eu sou o Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Hoje eu vou falar sobre a Lei Complementar 140 de 2011 e o licenciamento ambiental, que é uma lei extremamente importante para a prova de vocês. Eu estou falando dessa lei porque eu percebi nos comentários de vocês que existem pessoas que ainda estão com muita dúvida a respeito da Lei Complementar, muita dúvida a respeito de licenciamento no ICMBio. E é normal ter dúvida. Tá? Então, assim, para esclarecer de vez e acabar com qualquer dúvida, eu resolvi preparar essa aula exclusivamente para você que me acompanha aqui no canal. Tá? Antes de começar a falar da LC 140, eu vou falar da resolução 428 do nosso querido CONAMA, gente. O que é que acontece? Essa LC, essa resolução fala o seguinte, ó, ela dispõe no âmbito do licenciamento ambiental sobre autorização do órgão responsável pela unidade de conservação, ou seja, o ICMBio, a nível federal, tá? Bem como a ciência do ICMBio, que é o órgão administrativo da UC, em caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos à IRMA, né? O estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, né? Ok. O que é que essa resolução diz, gente? Ela fala o seguinte: o licenciamento de empreendimento de significativo impacto ambiental que possa afetar uma unidade de conservação, tá? Ou na sua zona de amortecimento, a ZA, é o seguinte: esse licenciamento ele só poderá ser concedido se o ICMBio autorizar, gente. Meu Deus do céu. Tá? Então, repito, o licenciamento em uma unidade de conservação do ICMBio só poderá ocorrer se o ICMBio autorizar. Prestem bem atenção, aí que vem a dúvida dos colegas de vocês, gente. Ó, eu já falei em algumas aulas anteriores e falo de novo, o ICMBio não licencia, gente. O ICMBio não é órgão licenciador. O que é que o ICMBio faz? Ele dá a anuência ou a autorização para licenciamento. Dar autorização para licenciamento, dar a anuência é uma coisa. Fazer licenciamento é outra coisa. Tá bom? Então, eu repito, o ICMBio não faz licenciamento. Tá? Artigo 2º. A autorização de que trata esta resolução deverá ser solicitada pelo órgão licenciador. Quem é o órgão licenciador federal? O IBAMA. Então, esta autorização ela deverá ser solicitada pelo IBAMA ao ICMBio, gente. É assim que funciona. E o ICMBio vai se manifestar conclusivamente, ou seja, vai dizer se ele aceita ou não aceita o que foi feito lá no processo, no prazo de 60 dias. Repetindo, um empreendimento, ele quer licenciar. Esse empreendimento, ele vai procurar o ICMBio? Não. O ICMBio não licencia. Esse empreendimento, a nível federal, tá? Vamos pegar a nível federal. Ele vai procurar quem? O IBAMA. O IBAMA, antes de emitir a licença na unidade federal, né, na unidade de conservação federal, ele vai comunicar, certo? Ele vai solicitar a autorização para o ICMBio. ICMBio, você autoriza que eu faça esse procedimento aqui? Aí o ICMBio vai dizer sim, autorizo. Não, não autorizo. É assim que funciona, tá bom? Por que eu digo isso, gente? Lá no seu artigo 2º no parágrafo 2º da mesma legislação. O órgão licenciador, repito, IBAMA, ele deverá consultar formalmente o ICMBio, que é o órgão responsável, né, pela UC. Então, ele deverá, não é ele poderá, é ele deverá. É obrigatório o IBAMA fazer a consulta ao ICMBio. Ok? É obrigatório, gente. Tá? O órgão responsável pela administração da UC, que é o ICMBio, após receber toda essa situação aí, ele decidirá. Então, o IBAMA, o empreendimento falou IBAMA, fez lá o procedimento com o IBAMA fez o procedimento com o ICMBio. Tá certo? Então, o ICMBio vai decidir de forma motivada pela emissão da autorização. O ICMBio vai dizer sim, tudo bem, eu concordo, pode fazer aí esse licenciamento.
Ele pode exigir novos estudos complementares, que é muito comum de acontecer. Sei lá, o que foi feito lá não atendeu à exigência do ICMBio. Ele pode simplesmente dizer, não, esse estudo aqui não é, ele é incompatível. Tá? Então esse empreendimento aqui não deve existir. Ou ele pode simplesmente dizer, não, eu não aceito esse empreendimento, porque você está querendo fazer um garimpo dentro de uma unidade de conservação federal que não é permitido. Então ele vai dizer, não aceito isso. Então, em resumo, gente, empreendimento, ele vai no IBAMA, leva a papelada do licenciamento. IBAMA vem, ICMBio, esse fulano aqui está querendo uma licença dentro da tua unidade de conservação federal. Está aqui a documentação dele. O ICMBio vai analisar e dizer, não concordo, quero mais informações, etc. Mas uma informação importante, gente. Em caso de indeferimento da autorização, o ICMBio não quer aquele empreendimento ali. O empreendedor será comunicado pelo IBAMA, que é o órgão licenciador. ICMBio não quer ele diz, ICMBio diz assim, IBAMA, eu não quero esse empreendimento aqui, não me interessa. Quem é que faz essa comunicação para o empreendedor? É o ICMBio? Não, é o IBAMA. Então percebam que no processo de licenciamento, o empreendedor ele não tem nenhuma conversa com o ICMBio. Não tem. Tá? Não tem. É uma conversa de um único fluxo. Empreendedor fala com o IBAMA, IBAMA fala com o ICMBio. ICMBio negou? ICMBio vai falar para o IBAMA vai comunicar o empreendedor. É assim que funciona. E ele pode, evidentemente, requerer a revisão da decisão. Gente, novamente, esse conteúdo aqui cria confusão na cabeça de muita gente. E repito novamente, o ICMBio não licencia. Quem licencia, gente, é o IBAMA. Ah, mas Hamilton, nem dentro de uma unidade de conservação federal, nem dentro de uma unidade de conservação federal, gente. O ICMBio não licencia. Vamos para a prova de vocês com isso. O ICMBio não é órgão licenciador. Ele autoriza, presta bem atenção, ele pode emitir autorização para licenciamento ambiental, que é chamada ALA. Ele poderá emitir autorização para licenciamento, mas ele não emite licença. Quem emite a licença é o IBAMA. Muito cuidado com isso. Não vão trocar os termos na prova, não vão confundir, gente, por favor. Por que isso existe, Hamilton? Eu trago aqui para vocês duas leis. A lei que criou o IBAMA e a lei que criou o nosso querido e futuro órgão de vocês, né, o ICMBio. A lei que criou o IBAMA, lá no seu artigo 2º, fala o seguinte, que algumas finalidades do IBAMA, ela fala executar ações relativas ao licenciamento ambiental. Gente, a lei de 89, ela já disse, o órgão licenciador, meu Deus do céu, é o IBAMA. Está lá na lei. Então, destaco, o órgão licenciador federal é o IBAMA, não é o ICMBio. Pelo amor de todos os deuses que vocês acreditem aí, tá bom? IBAMA é o órgão licenciador federal, tá lá na sua lei de criação. E quando eu vou para a lei de criação do ICMBio, vejam, gente, que em nenhum momento ele fala, né? Ele fala que o ICMBio é responsável por licenciamento. Em nenhum momento ele fala. Quais são as ações as atividades do ICMBio, que inclusive vai cair também na prova de vocês, né? Essa lei aqui de criação. Fica criado o ICMBio, etc, etc, etc. Qual é a finalidade dele? Executar ações da Política Nacional de Unidade de Conservação da Natureza referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização, monitoramento das UCs federais. Executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas UCs de uso sustentável federais. Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação e de educação ambiental, conservação da biodiversidade, né, educação ambiental. Exercer o poder de polícia, o ICMBio exerce, tá, gente? Nós somos poder de polícia, tá? Ambiental, para a proteção das UCs federais. E promover e executar em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, programas recreacionais de uso público e de ecoturismo nas UCs, onde essas atividades sejam permitidas. Gente, onde é que está escrito na lei do ICMBio que o ICMBio licencia, gente? Não está escrito.
Então, de novo, repito, ICMBio não é órgão licenciador. O ICMBio apenas pode autorizar, né, o licenciamento, que é através da sua anuência. Mas quem vai licenciar é o IBAMA. Ponto final. Não esqueçam mais, não confundam mais, por favor. Aspectos. Agora sim, vamos falar um pouco da nossa querida LC 140, tá bom? Ela trata da cooperação entre União, Estados e municípios, nas ações referentes à proteção das paisagens, meio ambiente, etc. E existe algumas definições, a banca adora definição. Para o fim desta LC, consideram-se licenciamento ambiental, procedimento administrativo. Hamilton, por que você destacou procedimento administrativo, gente? Licenciamento ambiental. Procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Hamilton, por que você destacou procedimento administrativo? Gente, a banca pode confundir a cabecinha de vocês. Ela pode dizer o seguinte, inclusive eu já vi isso em prova, tá? Licenciamento ambiental é o ato administrativo destinado a licenciar. Epa, não, gente. Licenciamento ambiental não é ato administrativo, ele é procedimento administrativo. Parece a mesma coisa, não é, gente? Ato administrativo é o resultado final de um processo de tomada de decisão. E o que é o procedimento? É a sequência de atos que vão levar a este resultado. Vejam que são coisas diferentes. Então a banca vai lá trazer para você lá, o licenciamento ambiental é um ato administrativo para destinado a licenciar, etc. É errado. Você vai logo marcar lá errado. Epa, não é ato. Eu aprendi lá no vídeo com o Hamilton que não é um ato administrativo, ele é um procedimento administrativo. Tá bom? Então não esqueçam, gente. Outra definição, atuação supletiva. Isso aqui cai muito, gente. A supletiva é subsidiária. Cai demais. A supletiva é quando o ente ele substitui o outro ente que é originalmente detentor das atribuições. Como assim? Existem exceções, naturalmente, né, a nível federal, mas vamos supor, tá, que um município ele tem que fazer o licenciamento. Mas aquele município ele não tem uma equipe competente. Sei lá, ele não se sente capaz de licenciar. O que é que acontece nesse caso na supletiva? O Estado pode fazer esse licenciamento. Então, através da atuação supletiva, é isso, é um ente substitui o outro. Quem deveria fazer aquele licenciamento era o município, mas o município não se sente competente para isso. Então, o Estado pode fazer aquele licenciamento. Tá bom? Então, essa é a atuação supletiva, ou seja, é um ente substituindo o outro, quando aquele outro não se sente, por exemplo, capaz de fazer aquele licenciamento. Tá? O que é a subsidiária, gente? É quando o ente ele auxilia o outro ente, quando existem competências comuns. Tá? Então, eu, município, aqui eu sou competente, realmente eu vou fazer esse licenciamento, mas aí eu preciso de um auxílio aqui do Estado. Aí eu, município, vou chegar ao Estado, você pode me ajudar? Então o Estado vai, através da sua atuação subsidiária. Ele não está substituindo o município continua ali como o ente originário, mas ele vai ajudar o município. Então, essa atuação subsidiária. Tá bom? E lembrando, da subsidiária tem que o ente, que é o município, por exemplo, ele deveria solicitar. Não é eu, o Estado, me oferecer. Não, é o município solicitando e eu vou lá e ajudo. Tá bom? Esses conceitos vocês precisam saber, gente. Outro conceito, artigo 4º. Isso cai na prova, tá, gente? Eu só estou trazendo coisa para você que vai cair na prova, então muita atenção. Artigo 4º. Os entes federativos podem valer-se dos outros nos seguintes instrumentos, entre outros dos seguintes instrumentos de cooperação. Quais são os instrumentos de cooperação? Isso cai, gente, cai. Consórcio público, convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público. Porém, gente,
Convênios, acordos e cooperações técnicas eles podem ser firmados por prazo indeterminado. A banca vai te dizer, gente, ó, convênio, acordo de cooperação técnica não podem ser com prazo indeterminado. Errado. Pode ser com prazo indeterminado. Convênios, acordo de cooperação técnica. Tá bom? Outro instrumento de cooperação, Comissão Tripartite Nacional, Comissão Tripartite Estadual e a Comissão Tripartite Bipartite do Distrito Federal. Preste bem atenção, gente. Está a nacional e a estadual é tripartite. Tripartite. Tá bom? Ou seja, 3 partes aí. Já a Comissão do Distrito Federal, do nosso Distrito Federal, é bipartite. Bipartite. Não vão confundir. Tá? Fundos públicos e privados, entre outros instrumentos econômicos. A delegação de atribuição de um ente a outro, respeitados os limites, os requisitos previstos na área de si. Gente, então, um ente ele pode delegar sua atribuição para um outro ente. Evidentemente, desde que este outro ente, certo? Ele tenha competência para aquilo. Ok? Se tiver competência para aquilo, eu vou delegar. Lembrando lá da lei de processo administrativo, que vai cair na prova de vocês, a lei de processo administrativo, quando ela fala de delegação, ela diz o seguinte, ó, a delegação, ela não perde a titularidade. Então, se eu estou delegando uma função para você, eu não estou perdendo a titularidade. A titularidade continua comigo. Então, vamos para a prova de vocês com isso, gente. Delegar uma função, alguma coisa, enfim, não perde a titularidade. Tá? Quem delegou continua com a titularidade. Então, a qualquer momento eu posso pegar de ti de volta essa função que eu estou te dando. Tá? Então, detalhe, muito importante. Delegação da execução de ações administrativas de um ente a outro, respeitados os requisitos previstos nesta lei complementar. Então, são alguns instrumentos, tá, de cooperação institucional. Isso aqui pode cair, gente. Falando das comissões, a Tripartite Nacional, né? Tripartite Nacional ela é formada paritariamente, ou seja, em partes iguais, por representante da União, dos Estados e do Distrito Federal, né? E dos municípios. Com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada entre eles. A Tripartite Estadual serão formadas novamente, paritariamente, por representantes da União, dos Estados e dos municípios. E a Bipartite do Distrito Federal, que compõe, novamente paritariamente, né, a União e o DF. Falando um pouco no artigo 7º, gente, já pulando para o 7º, é muito importante, gente, esse artigo que eu vou falar para vocês agora. Tá? Na verdade, nessa aula não tem nada que não seja importante. As ações administrativas da União. Lá no artigo 7º tem uma porrada de atribuição, de artigo. É isso. Só que eu trouxe aquelas que são mais delicadas. Tá? A mais delicada que realmente pode causar confusão na cabecinha de vocês, tá bom? Que as demais são muito simples, muito tranquilas. Então, uma atribuição da União promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Questão bem lógica, bem óbvio, né? Se eu tenho um empreendimento que está bem ali na fronteira do Brasil com outro país, é claro que isso é competência da União. Não é de um Estado, é da União, né? E relembrando novamente, quem é o órgão licenciador da União, gente? O IBAMA. Então, quem faz esse licenciamento aqui é o IBAMA, tá bom? B. Localizado ou desenvolvido no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. Também é competência da União, IBAMA. Tá? Localizado ou desenvolvido em terra indígena. Eu falei na aula passada e repito, gente. Falou em indígena, é a União. Não existe qualquer coisa. Não é União, não é Estado, não é município, é União, gente. Falou em terra indígena, é União. No caso, IBAMA, que é o órgão licenciador. É competência da União também. Promover o licenciamento de empreendimento em unidade de conservação federal, instituído pela União, exceto as áreas de proteção ambiental. Isso aqui é muito importante, gente, que causa uma confusão muito grande. Eu, ICMBio,
que faça a gestão das unidades de conservação federal, né, os 12 tipos, né, APA, FLONA, etc, etc, etc. Se o empreendimento quiser fazer, né, enfim, fazer empreendimento dentro de uma FLONA, por exemplo, ele vai ter que procurar quem, gente? O Estado, o município ou a União? Vai ter que procurar a União, porque uma floresta nacional é de competência da União que pode fazer o licenciamento. Então, todas as 12 unidades de conservação, os tipos de unidade de conservação federal, né, integral de uso sustentável, a APA, ela não é de competência, digamos assim, exclusiva da União. Aqui, onde eu trabalho, existe a APA do Tapajós, que é uma confusão, meu Deus do céu, vocês nem imaginam. O que acontece na APA, gente? Dentro da APA, o município ele emite licença. O Estado emite licença dentro da APA do Tapajós, que é uma unidade de conservação federal sob a gestão nossa do ICMBio. Tá? Então a APA ela é uma exceção. Dentro da APA, qualquer ente pode licenciar, claro, né? Respeitar-se as regras que a gente vai ver no decorrer da aula. Tá bom? Então, se é uma unidade de conservação federal, é a União. É competência da União, né? Se for localizado em 2 ou mais estados. Existe um detalhe, gente, que a gente vai já ver lá no final da aula, tá? E também se for de caráter militar, se envolver naturalmente, material radioativo, é claro que isso aqui tem que ser da União, né? Não pode ser do estado nem do município, tá bom? E é competência da União gerir o patrimônio genético. Por quê? Porque é uma coisa muito sensível, então eu não posso deixar isso para o município, não posso deixar isso para o estado. Eu, enquanto União, é que eu tenho que fazer essa gestão. Tá bom? E o conhecimento, o acesso ao conhecimento tradicional associado. Gente, essa questão de acesso ao conhecimento tradicional, inclusive até um tema que talvez possa até cair na prova de vocês, que consta, né, lá na prova discursiva sobre a parte de população tradicional, esse é um tema que eu sugiro que vocês deem uma lida, gente. Existem várias questões jurídicas que estão muito ligadas a essa questão do acesso ao conhecimento tradicional. Qual é essa questão do acesso? Falando de uma maneira grosseira e rápida com vocês. É o seguinte, eu, por exemplo, tenho uma empresa, eu fui lá e vi, por exemplo, que aquela comunidade tradicional, sei lá, quilombola, eles utilizam, por exemplo, uma planta tal como medicamento. Eu, empresa, vou lá e pego aquele conhecimento tradicional que eles têm. E eu vou lá, né, posso fazer, sei lá, um remédio, e a partir daquele conhecimento tradicional, certo? E aí eu vou ganhar rios de dinheiro. E aquela comunidade, dane-se. Dane-se, né? Então esse é um problema, gente, que acontece muito. Inclusive isso pode ser citado na prova de vocês discursiva, se o tema, né, for sobre a questão de população tradicional. É um tema muito bacana para vocês trabalharem como argumento lá, né, se a banca cobrar dessa forma, essa questão do acesso ao conhecimento tradicional associado, que é uma coisa que realmente tem muitos problemas jurídicos, porque as empresas, por exemplo, elas pegam esse conhecimento e elas não devolvem nada para a comunidade. E a comunidade fica literalmente a ver navios. Tá? Então, quem tem que fazer essa gestão é a União. Tá bom? Em relação aos estados, também lá tem uma série de atribuições, mas eu vou falar aquelas que mais interessantes. O Estado ele exerce o controle e fiscaliza as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar seja dele. Né? Seja dele. Se for dele, é dele. Ele promove o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes de qualquer forma de degradação, ressalvados os artigos 7º e 9º. Ou seja, o 7º é da União, né? Da União, e o 9º é do município. Então, ou seja, se não é da União, não é do município, então eu, Estado, posso licenciar. Tá bom? O Estado promove o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em seio do Estado, exceto bendita APA. A APA novamente. A APA é sempre exceção, gente. Competência do Estado, gente. Ele aprova o funcionamento de criadores da fauna silvestre. Fauna silvestre, aprovar o funcionamento de criador é competência do Estado. Tá? O Estado exerce o controle ambiental da pesca em âmbito estadual e também, claro, transporte fluvial, enfim,
na sua terra, né, no seu território, exceto, claro, lá do artigo 7º da União. E dos municípios. O município, gente, ele elabora o seu plano diretor. Falou em plano diretor, gente, não tem dúvida, é o município. Tá bom? Ele observar as atribuições dos demais entes, ele promove o licenciamento ambiental, né, também, das atividades de empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local. Local. Tá bom? Então, se o impacto ambiental é de âmbito local, é de competência do município. Tudo bem, gente? E ele também vai, né, licenciar empreendimento nas UCs dele, exceto APA. Tá bom? E o Distrito Federal, gente? Falei do Estado, município, União e o DF. Gente, constitucionalmente falando, o nosso Distrito Federal ele tem duas características. Ele se comporta tanto quanto Estado quanto município. Tá? Então ele tem as duas atribuições, obviamente, né, respeitando-se aí as atribuições da União. Tá bom? Gente, por favor, tudo é importante nessa aula, tá? Mas guarde esses detalhes aqui, gente, ó, com muito mais carinho. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, licenciado IBAMA, autorizado ICMBio, tá bom? Ambientalmente por um único ente federativo. Gente, isso já caiu em prova, isso pode cair de novo. O que significa, Milton? Significa o quê? Se o meu empreendimento foi licenciado pelo Estado, a União não pode se mexer, não pode se meter. O município licenciou o meu empreendimento. O Estado não pode licenciar de novo. Não pode. Entendeu? Então, essa questão do licenciamento ou autorização, ela é única. Apenas um único ente federativo pode licenciar ou autorizar. Tudo certo? Os demais entes federativos interessados, nesse caso aqui, né, eles podem manifestar. Podem, não devem, né? Podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante. Artigo parágrafo 2º. A supressão de vegetação decorrente de licenciamento ambiental é autorizada pelo ente federativo licenciador. Ou seja, se eu, IBAMA, autorizei, fiz o licenciamento, naturalmente, essa supressão vegetal só pode ser autorizada por mim. Não pode ser autorizada pelo Estado, por exemplo. Então, o ente que licenciou é ele que é responsável por dar a autorização para a supressão vegetal. Artigo 1º, parágrafo 1º de outro artigo. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. Tá, gente? Essa exigência de complementação da informação, documentos, etc., suspende o prazo. Lembra, tem um prazo X para dar a licença. Então, se eu estou fazendo uma nova exigência, o meu prazo ele vai ficar suspenso. Tá bom? E vai continuar a fluir a partir do momento que o empreendedor ele atende integralmente ao meu pedido. Tá? Outra coisa para vocês guardarem, gente. Esse parágrafo 3º aqui, ó. O decurso dos prazos de licenciamento sem a emissão da licença ambiental não implica em emissão tácita nem autoriza a prática do ato, porque dela depende o decurso. Que é isso, Hamilton? Simples, gente. Eu, empreendedor, eu entrei com uma licença, ok? É o caso da Petrobras, né? Ah, mas o IBAMA está atrasando e tal. Gente, esse atraso, essa demora, permite que a Petrobras vá lá e faça exploração de petróleo? Claro que não. Então, quando ele diz aqui, ó, tácita, não implica emissão tácita nem autoriza a prática, ou seja, é que a minha demora, ela não está te autorizando. Certo? O meu silêncio não te autoriza a você instalar o teu empreendimento. Não. Em algum momento eu vou te dar licença. Mas por enquanto fica aí esperando que, enfim, né? Mas aí você está querendo dizer aqui, tá bom? Então, se você ainda não tem a licença, você não pode, tá? Fazer o empreendimento.
Outro detalhe, a renovação da licença, ela deve ser pedida com antecedência mínima de 120 dias antes do prazo, certo? Da perda, né? Da expiração da validade. Tudo certo? Artigo 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo, ou seja, um substituindo o outro quando o outro é incompetente, nas ações administrativas do licenciamento e na autorização, nas seguintes hipóteses: inexistindo órgão ambiental capacitado, né, como eu falei para vocês, inexistindo órgão ambiental capacitado no ambiente, no município, certo? Então, ou seja, quando o órgão ambiental não existe, o órgão ambiental capacitado não existe nem no Estado, nem no Distrito Federal, a União ela vai pegar essa função para ela, tá bom? Quando não existe órgão ambiental capacitado no município, o Estado é quem vai pegar para ele a atribuição, certo? Quando existe órgão capacitado no Estado e no município, ou seja, os dois são incompetentes, quem pega é a União. A ação administrativa subsidiária dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro. E essa ação ela deve ser solicitada pelo ente. Então, eu, município, estou precisando da ajuda do Estado. Sou eu que decido pedir, não é o Estado que decide se oferecer. Tá? Guarde isso, gente. Guarde isso. Artigo 17. Importante. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento, o IBAMA, né? Ou a autorização, o ICMBio, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade lavrar auto de infração ambiental e estará processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Lógico, né? Então, se o ICMBio não te autorizei a construir empreendimento dentro da minha floresta nacional, então eu vou lá e vou te multar, né? Vou lavrar uma auto de infração para você. Outro detalhe, gente. Parágrafo 1º do artigo 17. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar uma infração, ela poderá dirigir representação a órgão, tá, ambiental, para exercer o efeito do exercício do seu poder de polícia. Em resumo, o que é isso, gente? Por que eu destaquei pessoa? A banca ela pode trocar a palavra pessoa pela palavra cidadão. Pessoa é diferente de cidadão, gente. Prestem bem atenção. Pessoa é diferente de cidadão. Tá? Um estrangeiro, um gringo, ele é cidadão brasileiro? Não. Ele não é cidadão brasileiro. Ele é uma pessoa. Então, um gringo pode fazer uma denúncia, uma representação ao ICMBio? Pode. Se aqui estivesse escrito cidadão, o gringo não poderia. Ele não poderia fazer uma denúncia para o ICMBio, por exemplo. Tá? Então, a legislação diz qualquer pessoa legalmente identificada pode chegar no órgão ambiental e dizer, olha, está tendo um crime ambiental bem ali. O que é o cidadão? O cidadão é aquela pessoa, tá, que tem direitos, que exerce os seus direitos perante a sociedade, o seu direito de voto, por exemplo. Um gringo que acabou de chegar ao Brasil, enfim, veio a turista, né, ele não vota. Ele não exerce os direitos políticos no Brasil. Então ele não é um cidadão brasileiro. Mas ele é uma pessoa. Tá bom? Então, muito cuidado, gente. Cuidado com essas terminologias. Tá? Para a gente encerrar a parte teórica e partir para umas questões, eu vou mostrar aqui para vocês mais decisões do STF. Isso a banca gosta de cobrar, viu, gente? Isso é muito importante, gente. Essa decisão aqui, ó. Em caso de omissão ou demora do órgão público de o ente para se manifestar sobre os pedidos de renovação da licença, né? Instaura-se a competência supletiva de outro ente federado. Meu Deus do céu, Milton, o que é isso, gente? É bem simples. É bem simples, mas tem que prestar atenção numa coisa. Eu, empreendedor, já tenho uma licença. Já tenho uma licença que o Estado me deu. Tá? Aí, antes dos 120 dias, eu vou lá no Estado, dou entrada na renovação da minha licença. Só que, passa o prazo e o Estado não me deu a minha licença.
Ou está acabando o prazo e eu estou preocupado, eu preciso do meu empreendimento, o Estado não me deu. O que foi que o Supremo decidiu? Que nesses casos de omissão ou demora do órgão licenciador para te dar a tua licença, a tua renovação, preste bem atenção, a tua renovação, nesse caso, o outro ente, ele, no caso do Estado, né, a União, que é o ente supletivo, né, pode fazer essa renovação para você. Repetindo, em caso de renovação. Se o órgão que te deu a primeira licença está demorando, então você pode ir a outro órgão supletivo para ele te dar a tua licença. Ele pode. Foi o que o Supremo decidiu. Outra decisão do Supremo, que eu já tratei com vocês numa aula passada. Estados e municípios podem editar normas para complementar a lista de atividades que exigem licenciamento ambiental. Decisão do Supremo no seu recurso originário com agravo. A resolução do CONAMA, se não me falha a memória 237, que vai cair na prova de vocês, ela traz uma série de atividades que são licenciáveis. O que aconteceu, gente? Teve um município que ele estabeleceu uma nova lista de atividades que, na visão dele, eram licenciáveis. E trouxe com recurso na justiça e tal, os empreendedores falaram, não, mas eu não pode porque a resolução CONAMA não coloca essa atividade aqui como licenciável e tal. Aí, enfim, foi parar no Supremo. O Supremo olhou e disse, não, realmente, os estados e municípios podem ter uma listinha deles. Eles podem editar normas além da resolução do CONAMA. Em resumo, o Supremo decidiu que a resolução do CONAMA, aquela lista, ela não é taxativa. Ou seja, estados e municípios podem estabelecer novas normas para complementar aquela lista lá da resolução do CONAMA, a resolução 237, se não me falha a memória. Então essas duas decisões do Supremo, gente, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com elas, tá? Sobretudo a primeira, gente. Tá, então criou-se, né, a nossa LC 140, aí veio o IBAMA, e criou, né, estabeleceu a sua norma orientação jurídica, número 43, que trata da competência do IBAMA. Porque até então, quando veio a LC 140, o IBAMA, enfim, causou uma confusão geral no Brasil todo. Causou geral, enfim. Então o IBAMA tratou de estabelecer ali a sua competência. O que foi que o IBAMA falou, gente? Ó, se antes um empreendimento localizado em sua totalidade em um estado, tá, mas que causasse impacto direto em outro país ou em estado diverso, antes ele era licenciado pelo IBAMA, antes da LC 140. E hoje não há o que se falar em competência federal. Tá? Outra observação do IBAMA. Anteriormente, tinha-se competência do IBAMA para licenciar empreendimentos com impacto nacional ou regional, localizados ou desenvolvidos no interior de qualquer unidade de conservação de domínio da União. Qualquer unidade federal era competência do IBAMA. Mas na nova LC, essa competência do IBAMA ela vai se dar apenas em empreendimentos instituídos pela União, exceto a nossa APA, conforme nós já decidimos, já estudamos. Tá bom? Assim, poderá o IBAMA, o Estado ou o município ser competente para licenciar empreendimento no interior de áreas de proteção ambiental, as nossas APAs. Não sendo suficiente para atrair a competência do IBAMA que a APA abranja 2 ou mais estados, ou seja, não interessa se a APA está dentro de 2 ou mais estados, isso não necessariamente vai atrair a competência do IBAMA. Tá bom? Então, como é que cai em prova, gente? Sebrasp, questão do Sebrasp. Uma empresa de energia solar pretende construir um complexo fotovoltaico de médio porte no município A. Depois de acionar a prefeitura, a empresa tomou conhecimento da ausência de órgão ou repartição ambiental no município. Não existe um órgão ambiental. Bem como da inexistência de corpo técnico subcapacitado para tratar, enfim, dos assuntos relacionados ao licenciamento. De acordo com a LC 140, o que é que está concluído aí, gente? Segundo a banca. Letra A. A empresa poderá convalidar o licenciamento em órgão ambiental capacitado de outra localidade?
B. O licenciamento da obra deverá ser realizado por órgão estadual capacitado. C. O gestor municipal, né, o prefeito, poderá autorizar a construção do complexo. D. A empresa não poderá iniciar a obra enquanto não for criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E letra E. O município poderá estabelecer conselho ambiental provisório para autorizar a construção. Gente, a resposta correta é letra B, gente. B. A letra A, não, né? Nada a ver. Seria o quê? Seria o município vizinho autorizando o licenciamento dentro do outro município. Isso não existe, né? A gente aprendeu o seguinte: quando o município ele não tem esse corpo técnico capacitado, quem exerce, né, o seu poder supletivo é quem? É a União e os estados. Quando o estado, o Distrito Federal, enfim, não tem corpo competente, é a União que exerce o poder supletivo. Certo? Então, nesse caso, como não existe o órgão ambiental e nem equipe técnica, quem vai ter exercer esse poder supletivo é o Estado. O prefeito poderá autorizar a autorização do complexo da construção? Claro que não, né? Claro que não. A empresa não poderá iniciar o órgão, enfim, nada a ver. Realmente, de fato, ela precisa de uma licença, mas ela não precisa esperar a criação de uma secretaria. Ela pode pegar o Estado como poder supletivo, tá bom? E o município poderá estabelecer conselho provisório? Nada a ver, tá bom? Então a resposta certa é a letra B, função supletiva do Estado. Questão 2, gente. A Constituição prevê como competência comum do federalismo cooperativo a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, bem como a preservação das florestas, da fauna e da flora. Na LC 140, o rol dos possíveis instrumentos de cooperação, instrumento de cooperação, viu, gente, que eu falei para vocês, que sempre costuma cair, tá? De que os entes federados podem valer para mitigar eventuais limitações e estruturar expressamente. Acordo de cooperação internacional? Nada a ver, gente. É acordo de cooperação técnica. Então a letra A está errada. Pagamento por serviço sanitário? Nada a ver também, tá? Existe isso. Consórcios públicos? Com certeza. Convênio com entidades privadas? Nada a ver. Parcerias público-privadas? Nada a ver também. Isso também não é um instrumento de cooperação. Então a resposta certa é a letra C. Consórcio, acordo, convênios, enfim, tudo isso pode ser instrumento de cooperação. Questão 3, gente. O instrumento de cooperação, mais uma vez, está caindo, tá, gente? Então, preste atenção lá no instrumento. Previsto na edição 140, que poderá ser firmado com prazo indeterminado, gente. Tá? Denomina-se que Comissão Tripartite Nacional, Bipartite do DF, Acordo de Cooperação Técnica, Consórcio Público. A resposta, gente, é letra C. A gente viu, né? Convênios e acordos de cooperação técnica podem ser fechados, né? Podem ser firmados com prazo indeterminado. Então, resposta à letra C de casa. Quarta. O empreendedor deu entrada em um pedido de licenciamento ambiental no órgão estadual, ou foi no estado, né? Após paralisar o procedimento por 10 meses, o órgão informou que não teria capacidade técnica administrativa para licenciar o empreendimento e que só teria após a realização e a conclusão de concurso público para a contratação de servidores, o que demoraria um ano aproximadamente. Diante desses fatos, o empreendedor pediu o arquivamento do pedido no órgão estadual e solicitou a atuação do órgão ambiental federal. Gente, isso aqui é o que? É poder supletivo, né? Se o Estado não consegue, então vou pegar a instância superior, que nesse caso aqui é a União, o órgão federal. E o órgão federal ele assumiu o procedimento do licenciamento ambiental. Nessa situação aqui, certo? A atuação do órgão federal, gente. Letra A. Decorreu de competência residual? Nada a ver. Falei para vocês dois tipos de competência, né? A supletiva e a subsidiária. Não existe essa competência residual. O intuito de fornecer apoio técnico ao órgão estadual que continuará responsável pelo licenciamento? Nada a ver. Primeiro que essa questão do apoio técnico, certo? Ela é competência subsidiária, tá? E não residual, certo? Segundo, que nesse caso, se o Estado não tem competência técnica, não tem pessoal, a União não pode fornecer servidor, por exemplo, para isso. Não existe. Então, a letra A é totalmente errada, certo? Letra B, decorreu de competência delegada por força de lei, o que dispensa delegação formal pelo titular do órgão estadual. Nada a ver. Isso aqui de cara, você já sabe que isso aqui não tem lógica, né? Decorreu da competência vertical. Também isso não existe. Não existe a competência vertical.
tá? Exercida diante da prevalência do interesse federal superior hierarquicamente aos interesses dos demais entes federais, da federação? Claro que não. Até a própria Constituição diz o quê? Que todos os entes, né, da federação têm que trabalhar harmonicamente. Então, não existe essa questão de interesse federal ser superior ao dos estados, né, ou do município. Isso não existe, tá? Letra D, foi regular, né, realmente, desde que as licenças ambientais tenham sido emitidas sob a responsabilidade dos titulares dos órgãos estadual e federal. Não existe, gente. Eu falei para vocês o seguinte, que um dos princípios da nossa ED 640 é o quê? Que se um ente emite uma licença, o outro não pode emitir também. Então, não existe isso de estadual e federal emitirem a mesma licença. Não existe. Ou é o estadual ou é o federal. Os dois, nunca. Jamais. Tá bom? E é claro que a resposta nossa correta é a letra E, gente. Foi supletiva, realmente, né? Em substituição ao órgão estadual, detentor da atribuição para licenciar. Então, se o Estado não tinha competência, a União pegou para ela através da sua competência supletiva. Tá bom? Questão 5. Veja como é interessante, né, gente? A banca sempre costuma trazer tudo isso é questão do SEBRASP, tá? A competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente é comum à União, aos estados e aos DFs e ao município, né? Havendo ações administrativas que competem a cada um desses entes de maneira exclusiva, tá? Exclusiva. De acordo com a ED 640, compete exclusivamente à União, gente. Letra A, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizadas em APA. A gente viu que não, né, gente? Tá bem lá dizendo, isso aqui é exceção APA. Então, não é competência exclusiva da União. B, é exclusivo da União, gente. Aprovar o manejo e a supressão de vegetação, florestas e formações sucessoras em atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo Estado? Claro que não. Eu falei para vocês o seguinte, gente, que essa questão da autorização da supressão, ela tem que ser autorizada pelo ente que licenciou. Então, se ela foi licenciada pelo Estado, somente o Estado pode dar essa autorização para a supressão. Se tiver sido autorizado pela União, apenas a União pode dar essa autorização. Se foi licenciado pelo município, apenas o município pode dar essa autorização para a supressão. Então, não existe isso da União, ela dá autorização para a supressão dentro de uma área que foi licenciada pelo Estado ou pelo município. Isso não existe. Eu falei isso para vocês na aula. Tá bom? É competência da União, gente. Aprovar o funcionamento de criador da fauna silvestre, eu falei que não. Isso é competência de quê, gente? Do Estado. O Estado é que tem essa competência de aprovar funcionamento de criador de fauna silvestre. O Estado e não a União. É competência exclusiva da União promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente? Talvez. Letra E. Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. É claro que a resposta é a letra E, gente. Falei terra indígena, falei União. Mas, Hamilton, por que a letra D está errada, gente? Ele quer questão da competência exclusiva, ou seja, somente a União faz. No caso da letra D, a União pode fazer? Sim. Mas a União faz, o Estado faz, o município faz, o Distrito Federal faz. Ou seja, não é algo exclusivo da União. Exclusivo da União é terra indígena. É terra indígena, é radioativo, na fronteira do Brasil e outros países, é no mar territorial, enfim, no mar, na zona costeira, na plataforma continental e tal. Tá? São as competências exclusivas da União. Tá bom? Então a letra D está errada por isso, porque ela não é competência exclusiva da União, mesmo ela estando correta. Tá? E por hoje é só, gente. Algumas questões, tá? Meu Instagram é milton__brito. Pode me seguir lá, conversar lá. A gente conversa, tem alguns colegas que às vezes ficam tirando umas dúvidas comigo lá, eu fico explicando e tal. Então, se quiser me seguir, tá bom? Essa é a minha rede social. E desde já, estudem, prestem atenção. Tudo que eu falei aqui na Lei Complementar 140, gente, é muito importante.